tudo bem? Sou enfermeira Rosimeire. Hoje trabalho na Evangelina Rosa, né? Atuo ali na UTIM 2. Hoje a gente vai falar sobre PAV, pneumonia associada à ventilação mecânica, ok? Para que a gente possa entender um pouco, né? Para que a gente chegue lá no protocolo de prevenção de pneumonia associada à ventilação mecânica, é importante que a gente saiba um pouco do que é a pneumonia, né? Volta um pouco o primeiro slide, por favor. Isso. Então, o que é a pneumonia? Né? Eu vou focar mais na pneumonia neonatal, porque é a área que eu atuo. Então, a pneumonia é um processo inflamatório dos pulmões, decorrente de infecções bacteriana, viral ou fúngicas, ou até mesmo de origem química. É um dos primeiros sinais, né, de infecção sistêmica, que pode estar associado a quadro como sepsis, meningite neonatal. Estima-se que a pneumonia ela ocorra cerca de 1/3, né, dos neonatos que evoluem para óbito nas primeiras 48 horas de vida. A classificação, ela se classifica em precoce e tardia. A precoce, ela ocorre até 48 horas de vida, né, com predomínio de bactérias gram-negativas, e a tardia após esse período de 48 horas, com predomínio de bactérias gram-positiva. Ainda sobre a classificação da pneumonia, a gente tem a classificação da pneumonia precoce, né, que ela pode ser adquirida, né, antes do nascimento ou congênita, que ela é intraútero, transmitida por via transplacentária, secundária à infecção sistêmica da mãe, tipo, como exemplo toxoplasmose, citomegalovírus, ou por aspiração de líquido amniótico infectado. Ela também pode ser adquirida durante o nascimento, são processos inflamatórios que ocorrem devido à contaminação do feto ou do neonato por micro-organismo que coloniza o canal de parto. E o diagnóstico? O diagnóstico da pneumonia, de uma forma geral, é muito difícil, né? Por quê? Porque as manifestações clínicas e radiológicas, elas são inespecíficas, né? Porque os sinais e sintomas respiratórios, né, e de reação inflamatória sistêmica são comuns a outros quadros pulmonares e extrapulmonares. Aqui um quadro para que a gente possa entender, né, um pouco de como se faz um diagnóstico da pneumonia, né? Você observa que tem fatores de risco, parâmetros clínicos, radiológico, laboratorial. Então, nos fatores de risco, a gente tem febre materna maior que 38 graus, frequência cardíaca materna maior que 100, GB materno maior que 20, frequência fetal maior que 160, útero doloroso, fisiometria, rotura de membrana amniótica maior que 18 horas, trabalho de parto prematuro sem causa aparente, colonização materna por Streptococcus beta-hemolítico do grupo B. Nos sinais clínicos, que pode ser sugestivo de septo, a gente pode ter intolerância alimentar, letargia, hipotonia, hipo ou hipertermia, distensão abdominal. Já nas imagens radiológicas, né, que permanece às vezes inalterada por mais de 48 horas, pode aparecer um infiltrado nodular ou grosseiro, um infiltrado granular fino e irregular, um broncograma aéreo, um edema pulmonar, uma consolidação segmentar ou lobar. Na triagem laboratorial positiva para sepsis, o que você pode observar?
um score hematológico de Hodgkin maior ou igual que 3, uma proteína C reativa positiva, certo? E como a gente pode, né, prevenir essa pneumonia associada à ventilação? A gente tem que entender que o nosso maior objetivo, né, desse curso, desse treinamento, é exatamente isso. É a gente entender essa prevenção, de como a gente pode prevenir essa pneumonia associada à ventilação mecânica, ok? Então, como a gente pode prevenir? Por meio do bundle, que é um pacote de medidas. Esse pacote de medida visa ajustar toda uma assistência, né, estruturar a assistência ao paciente para que realmente possa ter impacto positivo na prevenção da PAV. E o que é esse bundle? O bundle, gente, é uma ferramenta estruturada que surgiu nos Estados Unidos em meio a campanhas mundiais de segurança do paciente, uma delas muito importante, que foi a campanha de 5.000 vidas. Na época, eles objetivavam diminuir, né, esses impactos que os danos aos pacientes, né, às vezes acontece muitos danos em decorrência da assistência aos pacientes. Então, eles promoveram essas campanhas e, com isso, o IHI, que é o Instituto de Melhoria da Saúde, elaborou essa ferramenta, né, para que isso pudesse ajudar os profissionais a prestar uma assistência mais eficaz, né, para que eles pudessem prevenir mais esses danos aos pacientes. Então, o bundle é isso, essa estrutura, essa ferramenta estruturada, e vale ressaltar que é uma ferramenta estruturada com base em evidências científicas, ok? E aí a gente tem alguns exemplos de bundle aqui. Nós temos bundle de infecção de corrente sanguínea, bundle de infecção do trato urinário, bundle de pneumonia associada à ventilação mecânica. Hoje a gente está falando sobre o PAV, né, que é a pneumonia associada à ventilação mecânica, ok? E quais são as observações, quais são as condutas que esse protocolo de prevenção de pneumonia associada à ventilação mecânica traz como orientação para a gente? Manter o decúbito elevado, né, a 30 a 45 graus, adequar diariamente o nível de sedação e teste de respiração espontânea, verificar a posição da sonda orogástrica, aspirar a secreção subglótica rotineiramente, fazer a higiene oral com antissépticos, dar preferência por utilizar a ventilação mecânica não invasiva, cuidados com o circuito do ventilador, indicação e cuidados com os umidificadores, e indicação e cuidados com o sistema de aspiração. Agora eu vou falar um pouco de cada uma dessas orientações com relação a essa prevenção da PAV. Manter decúbito elevado, né, em torno de 30 a 45 graus. O que isso vai proporcionar para o paciente? Vai reduzir o risco de aspiração do conteúdo gastrointestinal ou orofaríngeo, né? Vai melhorar os parâmetros ventilatórios, tá, desse paciente. E uma coisa muito importante, toda a equipe tem que estar envolvida nesse cuidado, ok? Para que a equipe possa ser encorajada a estar monitorando se realmente o paciente está nesse decúbito, ok?
principalmente quando você manuseia o paciente. Adequar diariamente o nível de sedação. Adequar diariamente o nível de sedação e teste de respiração espontânea. Por que isso é importante para os pacientes que estão entubados? Porque a gente percebe que a utilização da menor dose possível de sedação vai facilitar, né, para que esse paciente seja desentubado o mais rápido possível, ok? E deve ser realizado o questionamento diário sobre a necessidade, né, do suporte respiratório, dessa ventilação mecânica invasiva, bem como é importante implantar um protocolo de avaliação diária da sedação, avaliar a prontidão neurológica para a desintubação, que inclui precauções para evitar a extubação não programada, porque isso vai afetar diretamente, né, no quadro clínico pode afetar diretamente no quadro clínico do paciente. Aspirar a secreção subglótica, né, de forma rotineira, de forma diária. Por quê? Porque o paciente que está entubado, ali é um corpo estranho. Então, vai favorecer o acúmulo de secreção, acúmulo de bactérias, de micro-organismo, ok? Que pode descer para a árvore brônquica, né? Essa colonização bacteriana da árvore traqueobrônquica predispõe à aspiração de secreção contaminada porque o paciente entubado há uma diminuição do reflexo da tosse, né? Acúmulo dessa secreção acima desse balonete, que no caso o adulto, porque na NEL a gente não tem TOT com o balonete, né? Com o cuff, é 100. Então, é importante você aspirar, né, esse conteúdo da cavidade oral, tá certo? Você acaba fazendo essa aspiração com o sistema aberto, né? Pode também usar o sistema fechado quando vai aspirar o TOT, né? Aberto ou fechado para aspirar o TOT, mas aqui no caso, como é a cavidade oral, o sistema aberto é mais usado de rotina, e aspirar de acordo com a necessidade do paciente. Fazer a higiene oral com antissépticos. O que isso vai impactar na prevenção da PAV desse paciente que está entubado? Estudos têm demonstrado que isso diminui a pneumonia associada à ventilação mecânica, quando a gente faz a limpeza oral com clorexidina a 0,12% ou 0,2% 3 vezes ao dia. Isso ajuda a diminuir a PAV. Já com um detalhe, na neonatologia, a gente não utiliza, assim, pelo menos na nossa vivência lá na maternidade, a gente só faz a limpeza da cavidade oral do bebê com água destilada, ok? Isso é mais para o adulto, a clorexidina oral. Dá preferência por utilizar a ventilação mecânica não invasiva. Então, essa ventilação não invasiva, que a gente chama de VNI, ela reduz a incidência de pneumonia comparada com a ventilação mecânica, né, invasiva. Essa estratégia ventilatória, ela vai evitar a intubação traqueal em algumas situações, bem como ela também vai ajudar no desmame, né, desse paciente que esteja entubado, e também vai contribuir para um menor tempo de ventilação, né, de ventilação mecânica desse paciente, ok? Outro cuidado que a gente deve ter com o bando, né, para estar monitorando a PAV,
é o cuidado com o circuito do ventilador. E isso é indispensável. O profissional, né, que vai estar lá preenchendo o bando, verificando de forma diária, ele vai avaliar, né, a troca do circuito respiratório, se o mesmo tem necessidade de ser trocado, e aí vale lembrar que esse circuito ele vai ser trocado quando ele estiver visivelmente sujo ou com mau funcionamento. Também esse profissional deve ter atenção com as condensações nas traqueias. Vocês podem observar na imagem, né, que eu coloquei um circuito. Nessas traqueias, tá? Essa água que aqui fica na jarra, né, aquecendo, aqui o aquecedor e aqui a jarra, essa água pode condensar se a temperatura tiver a mais do que deve ser, e essa água pode condensar na traqueia e favorecer a pneumonia para esse paciente. Então, é importante você estar observando se existe essa condensação nas traqueias. Uma dica é, se a traqueia estiver balançando, você pode observar que tem condensação, que tem água nessas traqueias, ok? Outro cuidado é indicação e cuidados com os umidificadores, que já é o gancho que eu estou pegando do outro cuidado que eu acabei de falar. Nessa foto mostra tanto a base, essa base que mantém a jarra aquecida, precisa ter um cuidado com esse equipamento, tá? Deve-se utilizar fluido estéril, ok? Para nebulização. Nessa jarra aqui, você vai colocar água destilada, tá? Manter a temperatura adequada desse aquecedor, nem pode ser demais, nem pode ser a menos. A gente tem como parâmetro uma temperatura entre 36,5 a 37 graus, ok? Substituir o sistema de umidificação quando em mau funcionamento ou visivelmente contaminado. É importante a gente observar isso. E recomenda-se a troca dos filtros umidificadores passivo, porque a gente tem esses que a gente utiliza água, né? E a gente tem os umidificadores que a gente chama de passivos, que eles não utilizam água. Eles são umidificadores de troca de calor e umidade. Eles podem ser um filtro de troca de calor e umidade associado a um filtro bactericida, tá? E essa troca é importante acontecer a partir de 48 horas, podendo ser utilizada até no máximo 7 dias. E isso, gente, vale lembrar, vale ressaltar que esse filtro, ele é utilizado em pediatria e adulto, porque neonatologia a gente não recomenda. A gente continua usando o aquecedor com a jarra e com a água destilada, ok? E ainda a gente tem um outro filtro, que é o EPA, né? Um filtro, ele não é trocador de calor e umidade, é um filtro mais bactericida, ok? Outro cuidado, indicação e cuidado com o sistema de aspiração. Isso é muito importante que o profissional que vai realizar essa prática de aspirar o TOT, né, precisa estar bem paramentado, precisa usar uma técnica asséptica. Normalmente se utiliza o sistema aberto ou pode ser o sistema fechado, tá? A diferença é que você tem sistema aberto, você tem uma sonda sem proteção, no sistema fechado você tem aquela sonda mais protegida, ok? E tem toda uma estrutura do sistema fechado, né, com esse intuito de preservar o máximo possível a contaminação. Essa aspiração
do TOT, é um cuidado que deve ser em 4 mãos, tá? Para que o profissional tenha condição de não contaminar o procedimento. É uma técnica asséptica, onde esse profissional vai se paramentar, vai usar luva estéreo, sonda, tá certo? E uma possível vantagem do sistema de aspiração fechado é em relação à manutenção da pressão positiva, né, das vias aéreas desse paciente. E também esse sistema fechado, ele contribui para que aquele paciente possivelmente infectado com um patógeno multiresistente não venha a ter mais risco, né, com os aerosóis, com as gotículas, ok? Recomenda-se a troca do sistema de aspiração a cada 72 horas ou quando houver sujidade ou mau funcionamento. Aqui está um pouco apagado, mas eu acredito que dá para vocês enxergarem. É o nosso modelo de bando, né, de PAV. Claro que esse modelo ainda está sofrendo ajustes para que a gente possa melhor organizar esses pontos que a gente colocou aqui. O que é? Aqui é um impresso onde o profissional vai diariamente fazer essa busca, né? Para ver a elevação da cabeceira está entre 30 a 45 graus. Ele vai marcar aqui o dia e vai colocar se sim ou não, ou então não se aplica, tá? Nesse mesmo dia, vai avaliar, adequar diariamente o nível de sedação. Foi avaliado? Foi adequado? Sim ou não? É a condição de extubação. O paciente tem condição de ser extubado? Não tem condição. Foi feita essa avaliação? Sim, não. E assim sucessivamente. Então, a gente vai preenchendo diariamente esse bando, ok? Aqui são outras medidas, né, de prevenção da PAV, que são medidas padrão, como higienização das mãos, luva e avental, óculos e máscara, a caixa de pérfuro cortante, que vão estar auxiliando, né, nessa paramentação do profissional. Bem, pessoal, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Deixo essa frase aqui carinhosamente, tá? Que o sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia, tá? Então é isso, para que a gente possa ter êxito na nossa assistência, para que a gente possa melhorar, né, o nosso processo de trabalho, prevenir a pneumonia associada à ventilação mecânica, precisa que tenha o empenho de toda a equipe, precisa que a gente oriente, que a gente capacite, como a gente tem feito, para que a gente chegue ao nosso objetivo comum, nosso objetivo principal, que é a prevenção da pneumonia associada à ventilação mecânica. É isso, um abraço e até breve.